Bluey parece um simples desenho infantil, mas há muitos detalhes escondidos nos episódios para quem presta atenção. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes escondidos que você pode ter perdido. No episódio Hora de Dormir, o sonho da Bingo se conecta com as histórias de Ninar que a mãe leu antes. Antes de dormir, Tilly lê 2 livros diferentes para a Bingo. Um é sobre o sistema solar e o outro é sobre animais que nascem de ovos. Quando a Bingo adormece, o sonho dela se torna uma combinação das 2 histórias. No sonho, a Bingo sai da Terra como um pintinho saindo de um ovo. Depois o brinquedo dela, Flop, sai da Lua do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, a Bingo viaja pelo espaço explorando os planetas, o que se conecta com o livro que a Tilly leu antes. É um detalhe pequeno, mas mostra como a imaginação da Bingo mistura as histórias ouvidas antes de dormir. Como sabemos, Jean-Luc fala francês. Ah, c'est très beau! No episódio Acampamento, Bluey e Jean-Luc não entendem a língua um do outro, mas conseguem brincar e se tornam amigos. Esse é um dos motivos pelos quais o episódio é tão memorável. Mas aqui vai um detalhe interessante. Se você assistir ao episódio na versão francesa do desenho, as línguas são na verdade invertidas. Bluey fala francês, enquanto Jean-Luc fala inglês. Non, il nous faut quelque chose à manger. We could plant this seed like... É uma forma inteligente de mostrar 2 crianças falando línguas diferentes. Há também um detalhe sobre Jean-Luc. No episódio Bingo, quando a Bingo está na sala de brinquedos, há um desenho de Bluey e Jean-Luc na parede. É um detalhe sutil que mostra como Bluey valorizou a amizade feita na viagem de acampamento. Agora, esse próximo detalhe ele é realmente engraçado. No episódio 4º, no começo do episódio, tem um lagarto pegajoso roxo grudado na parede no final do corredor. Se você reparar, algo interessante acontece com ele no episódio. Quando as meninas dividem os bichos de pelúcia, o lagarto desgruda da parede pela primeira vez. Depois, quando Tilly vê Bingo empurrando a mini estante, ele está ainda mais baixo que antes. E no final do episódio, quando eles saem do novo quarto da Bluey, o lagarto caiu completamente da parede e pousou na planta no final do corredor. É um detalhe de fundo que muda lentamente ao longo do episódio. Como sabemos, os criadores do desenho gostam de conectar vários episódios. No episódio Exército, enquanto Rusty e Jack brincam de soldados, outro episódio ocorre simultaneamente que provavelmente passou despercebido por você. Bem na hora em que Jack é apresentado a Calypso, se olharmos ao fundo, podemos ver Bluey e Chloe, e elas estão brincando do mesmo jogo que jogaram no episódio A Aventura. Talvez os 2 episódios tenham ocorrido na mesma linha do tempo. No mini episódio Junto, há um detalhe que poucos notaram. Quando Honey e Bluey estão tomando café da manhã, as duas pegam um pouco de cereal, mas se olharmos para a caixa de cereal da Bluey, ela se destaca mais. Se você é dos Estados Unidos, talvez conheça o cereal Fruit Loops, que existe de verdade. Bluey gosta muito dele, mas Bandit não quer que ela coma. Nós não o culpamos, porque esse cereal contém muito açúcar. Como sabemos, antes de Cornelius conhecer a mãe dos Terriers, ele costumava sair com várias garotas. Uma das garotas era a que vimos primeiro no episódio O Jogo do Silêncio. Mas o interessante sobre ela é que desde esse episódio já a vimos 3 vezes diferentes em 3 episódios diferentes. A primeira vez foi no episódio Modo Dança. Ela estava com outro cachorro de óculos escuros. E no episódio Promessas, durante a cena do parquinho, quando Bluey e Bingo estão indo brincar, ela está parada na rua conversando com aquele cara que vende planos de eletricidade mais baratos. Lembra dele? Esse é o mesmo personagem que toca a campainha da família Hiller no episódio Cão Pastor. E finalmente, no episódio Circo, quando todos os personagens vão até a sessão eleitoral para votar em seus líderes comunitários, podemos vê-la novamente, conversando com uma colega no canto. Parece que ela está fazendo campanha para o candidato de azul. Nos primeiros dias de Bluey, quase todos os fãs achavam que Bluey era um menino, mas depois percebemos que na verdade ela é uma menina. Você sabia que há um jeito fácil de diferenciar personagens masculinos e femininos em Bluey? Quase todos os personagens masculinos, com algumas exceções, têm corpos um pouco mais largos que os femininos. Por exemplo, observe Tilly e Bandit. Podemos notar que Bandit tem um corpo muito mais largo em comparação com Tilly. Outra forma de diferenciar meninos de meninas é observando como os personagens se sentam. Por exemplo, personagens femininas sentam com as pernas mais juntas, enquanto cachorros machos sentam com as pernas mais afastadas. Quando as meninas fingem ser cachorros machos, sentam como personagens masculinos. Quando Bingo se disfarça de homem com um bigode, ela senta de um jeito completamente diferente do que estamos acostumados a ver, indicando que está imitando um homem. Um detalhe tão interessante, não é? No episódio Loja de TV, vemos Cornelius buscando Winton na escola. E no vidro traseiro do carro de Cornelius, percebemos algum tipo de desenho, mas não está claro. Mais tarde no episódio, o carro dele aparece de novo na farmácia e dá pra ver melhor o desenho.
No desenho, vemos uma criança, um adulto masculino e no lugar de outro personagem, sinais de que alguém tentou apagar. Esse detalhe mostra que os pais de Winton eram divorciados. Você sabia que Cornélio conheceu a mãe do Terrier no mesmo episódio? Tudo sobre Bluey é bem conhecido, tanto que até os gnomos de jardim deles têm suas próprias bases de fãs. E entre esses gnomos, Jeremy é provavelmente o favorito dos fãs. Se você prestou atenção ao episódio O Sinal, deve lembrar que o nosso querido, amado e sofredor Jeremy leva um chute da Frisk enquanto ela discute com Radley ao telefone. E quando ela chuta o pobre gnomo, podemos notar uma pequena rachadura na cabeça dele. Mas você sabia que essa rachadura não foi causada pelo chute da Frisk, mas sim por um dos episódios anteriores? Isso mesmo. Apesar da agressividade da Frisk com o gnomo de jardim, vemos que ele já estava quebrado antes disso acontecer. Veja o detalhe. Esta é uma referência direta ao episódio Mochileiros. Nele, Bluey e Bingo estão brincando enquanto se agarram ao Bandit. Mas enquanto fazem isso, vemos o pobre Jeremy caindo no chão e uma de suas peças simplesmente voando, provando que seu chapéu de cerâmica definitivamente quebrou naquele momento. Então, a Chili provavelmente colou ele de volta depois, mas as rachaduras ainda eram visíveis mesmo consertado. Agora vamos comentar alguns detalhes escondidos no episódio Surpresa. No episódio em que Bluey adulta visita Chili e Bandit, há vários porta-retratos na casa, e em um deles vemos a Bingo. E se você olhar no fundo da foto, pode ver a Ilha de Páscoa. Se você não sabe, a Ilha de Páscoa é um dos destinos mais populares para pessoas interessadas em arqueologia. E como sabemos que tudo em Bluey tem um significado, isso pode muito bem significar que a Bingo seguiu os passos do Bandit e se tornou arqueóloga, assim como ele. E no outro porta-retrato, podemos ver toda a família Hiller na imagem. E parece que essa foto foi tirada durante a formatura da Bluey, porque na foto podemos ver a Bluey segurando um diploma e usando um chapéu de formatura. Você sabia que a Bluey é especialista em tricô? No episódio Missão Curry, percebemos um pequeno detalhe. No episódio podemos ver a Bluey e a Chili sentadas juntas. As duas estão juntas, tricotando alguma coisa. E no mesmo episódio, o Bandit pode ser visto viajando para longe de casa. E aparentemente ele fica fora por 6 semanas. Depois, no episódio, Bandit faz uma chamada de vídeo com Chili e as meninas, e Bluey mostra a ele o que ela e a mãe estão fazendo. Mas o interessante é que quando o Bandit volta da viagem, as meninas Hiller vão ao aeroporto buscá-lo. Vocês notaram que a Bluey está com um cachecol nas mesmas cores da peça que ela e a mãe faziam? Então isso significa que os personagens continuam com a vida deles mesmo que a gente não os veja na tela. E também temos que dizer que a Bluey é muito boa em tricô. No episódio Vovô, conhecemos mais sobre a infância da Chili, que costumava brincar nesse lugar quando era filhote. Quando Chili e suas filhas correm para alcançar o vovô em uma árvore, vemos o nome da Chili escrito em uma delas. Então, por esse motivo, acreditamos que a Chili também era bem arteira quando tinha a idade da Bluey e da Bingo. E claro, ela decidiu marcar seu território. Neste ponto, a maioria de nós já conhece o detalhe da placa do carro dos Hiller, onde 419 significa um tom de azul e HLR significa Hiller. Então, basicamente, Blue Hiller. Você sabia que há placas com números ainda mais interessantes? Por exemplo, a placa do carro da mãe do Terrier basicamente soletra Terrier, mas a placa mais engraçada pertence a Bella. Na placa dela está escrito Crianças Demais, referência aos 9 filhos. Esses foram alguns detalhes escondidos que talvez você não tenha notado. Como sempre, nos vemos no próximo vídeo.